RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E aí, Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. Vem junto com a RDC Esporte aqui na RDC TV nesta quinta-feira, no dia do TBT. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 1h da tarde. Depois a gente passa o bastão para Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube. Hoje vamos debater, claro, Flamengo campeão carioca em cima do time de Odair Hellmann. E também aquele debate polêmico, Jorge Jesus ou Renato Portaluppi? Quem é melhor? Comigo hoje, como sempre, né? Falando as verdades da bola, as verdades da vida e também vai falar um TBT. Ribeiro Neto, Ribeirinho. Fala um TBT hoje aí, numa quinta-feira maravilhosa. Um TBT envolvendo o Grêmio e Flamengo. Sabe que tudo é modinha nessa vida, né? Isso não mudou absolutamente nada, né? Só que agora com as redes sociais, isso aí se ficou muito mais... Tudo, aliás, pela rede social é muito mais fomentado, ela ganha um outro corpo, né? Eu sou do tempo, você quer um TBT? Eu sou do tempo que ninguém te achava, né? É só telefone fixo que existia, né? Carta, essas coisas. Eu sou velho, né? E quero dizer que algumas coisas eram melhores, assim, né? A rede social é muito boa, mas ela é muito... Ela é um veneno, às vezes. Né? Mas, enfim, dito isso, Grêmio e Flamengo, eu vi vários Grêmios e Flamengo, cara. Eu vi aquela goleada do Grêmio sobre o Flamengo aqui, 6-1, se não me engano. O 5x0 tu também lembra, né? Lembro do 5x0 e tal, né? Que é um jogo que assim como o 7-1 do Brasil e a Alemanha, ela tem uma explicação emocional, né? A diferença não é esse tamanho, nunca foi. Nem Brasil e Alemanha, nem Grêmio e Flamengo. Foi algo que acontece num jogo de 90 minutos, onde um time desiste da partida e o outro se aproveita. Então, não tem... Mas isso aí, sabe uma coisa que se dizem no Twitter, né? Mas você não está preparado para essa conversa. Então ia demorar muito para falar a respeito disso, para tentar passar o que eu acho disso tudo. Mas não adianta, né? As pessoas quando colocam coisas na cabeça por interesses, aquilo ou outro, não adianta, eu não vou brigar, já te falei, né, nós combinamos, eu tuito muito pouco hoje em dia, não me meto mais em política, porque pelo amor de Deus, tá louco, as pessoas estão doentes, então eu tô fora, não falo de coronavírus, não falo de política, eu vou falar de futebol que eu me meti, e música que é o que eu mais gosto realmente, tá? Mas ainda assim, né, eu quero dizer para vocês que bom estar aqui, né, eu sei que o Paulinho Nunes vai ser anunciado, ele é um baita do cara, adoro ele, né, e quero dizer para vocês o seguinte, todos os elogios que eu fiz ao Odair, no empate e vitória dos pênaltis, e na primeira derrota na final, eu retiro, porque ontem o Fluminense, o Fluminense ontem não quis enfrentar o Flamengo. Não quis. O cara não deu um chute a gol no segundo tempo. Não pode ganhar. Nem merecia, não era justo. Né? Então, o Flamengo, sem se esforçar muito, jogando absolutamente nada, ganhou, né? Mas também não precisa nem ganhar. Né? Então, foi um jogo xoxo, ruim de se ver, tá? E o Fluminense, para que eu estou torcendo, né? Não me deu nenhuma esperança. Ainda que o cara aquele lá, Edenilson, como é o nome dele, Paulinho? Perdeu um gol na cara do goleiro, foi a única chance realmente que o Fluminense teve, e o cara me dá um peido. Não tem condição. Um cara que uma decisão chuta, pode ter 15 anos de idade. O cara que faz aquilo ali não pode jogar num clube grande, não pode. Direto da cidade mais fria do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Nunes. Bem-vindo, Paulo Nunes. Uma honra ter você aqui conosco para debater esse Fla-Flu ontem também sobre Jorge Jesus e Renato Portaluppi. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Ribeiro? Saudações a todos que estão nos assistindo. Não sei se é a cidade mais fria do Rio Grande do Sul, tá? Até acho que não, mas que tá 12 graus hoje aqui, mas tá bem frio. Isso é uma verdade que tá acontecendo no momento. Até fui olhar aqui no
no celular. E, pois é, tivemos ontem, né, a decisão do Campeonato Carioca, deu a lógica, ganhou o Flamengo, ganhou o favorito, né, ganhou o que se esperava que fosse ganhar mesmo. E vamos ver o que o futuro reserva aí para o Flamengo do Jorge Jesus, para o futebol brasileiro. Mas sabe que tu estava falando de TBT aí, de Flamengo e Grêmio, e aí todo mundo remete ao mais recente, né, o 5-0 da Libertadores e tudo mais. Mas então, para o torcedor do Grêmio não ficar chateado e achar que é só derrota, lembrar de um jogo, acho que o torcedor do Grêmio vai lembrar. Vitória do Grêmio de virada 4-2 no Estádio Olímpico, 2011. A volta do Ronaldinho ao Ronaldinho Gaúcho. E o Grêmio ganhou o jogo de virada. Então acho que o torcedor do Grêmio vai gostar desse TBT aí de Grêmio e Flamengo, né? Teve decisões aí que o Grêmio ganhou também e tal, mas pegar desses mais recentes aí... 97? Essa vitória aí. Mais 97, o título de 97. Vamos acompanhando aí também, então, pro pessoal, pra torcida do Flamengo, né, que está na audiência aí conosco também, nos grupos do Flamengo no Facebook. Vai compartilhando, que depois de título você tem sim que compartilhar, colocar os gols do teu clube, né? O gol de Vitinho, rapaz. Vitinho decidiu no ano passado, no Carioca, decidiu esse ano novamente. Tá aí um mosaico, parabéns para a torcida do Flamengo e também parabéns para a torcida do Fluminense, né? No domingo teve também, mosaico ontem belíssimo, belíssimo. Uma solução caseira em meio à pandemia sem público, tá aí um mosaico maravilhoso com vocês. Ribeiro Neto, pergunta na tela, Oi. Lances da partida, o Flamengo realmente é o melhor time do Brasil ou o Campeonato Carioca não é parâmetro? Não, as duas coisas são verdades. Hoje, né? O Campeonato Carioca, assim como qualquer campeonato estadual, não é parâmetro para coisa nenhuma. E o Flamengo ainda é o melhor time do Brasil, embora não esteja jogando absolutamente nada. E essa é a minha esperança, né? De que depois dessa hecatombe no retorno, o Flamengo não esteja tão ajeitadinho como estava antes da pandemia começar. Eu acho que se o Jorge Jesus sair, pode causar um certo desequilíbrio, embora eu não ache, eu tenho a convicção, na verdade, não é acho, eu tenho a convicção de que não é o Jorge Jesus que faz esse Flamengo voar. Eu acho que colabora, evidentemente que sim, é um profissional que tem muita experiência, que conseguiu azeitar o time do Flamengo, e é mérito dele, né, também. Mas eu não acho que seja só por ele. Eu acho que outros treinadores, bons treinadores, fariam esse Flamengo voar, porque o Flamengo tem um time, tem um grupo muito bom. Mas eu quero dizer, ao mesmo tempo, e aí era o meu elogio ao Fluminense, que o Odair estava mostrando para todo mundo que, mesmo com grandes limitações, o time do Fluminense chora de ruim, mas chora, assim, é uma coisa que fede de tão ruim, tá? Ele conseguiu amarrar o Flamengo, né? E o Flamengo teve que suar para ser campeão. Né? Agora, a diferença entre os clubes tu vê o jogo assim, a dupla de zaga do Fluminense é uma coisa assim de ir pra cadeia. É um negócio assim impressionante. Os dois laterais, o Egídio e o Gilberto, mas eles choram de ruim. Aliás, o Egídio conseguiu entregar 2 jogos, né? 2 jogos, cara! 2 gols. O primeiro jogo, que era então, pra assim, dar uma voadeira no Gabigol, não deu e tomaram, né? E ontem entregou a bola pro Vitinho. Então, assim, então tá bem, o Flamengo é mais time, ganhou o melhor, tá tudo legal, mas as referências são muito poucas, na minha opinião, para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. E eu só não estou entendendo assim, qual foi a tua pergunta, Jorge Jesus, Renato. Por que essa pergunta, Guilherme? Desculpa aqui. Porque diziam os bons que Renato Portaluppi era o melhor treinador do Brasil. Como a gente tem uma belíssima audiência do Flamengo hoje, fica como debate. Realmente, Jorge Jesus hoje é melhor que Renato? Não, nem o Renato foi alguma vez melhor técnico de alguma coisa, e nem o Jorge Jesus tem, na minha opinião, cacife para ser melhor de alguma coisa. O Jorge Jesus é um bom treinador e o Renato é um bom treinador. O Jorge Jesus é mais experiente. O Jorge Jesus, gente, essas coisas se criam assim, com base apenas em resultado. Eu sei que futebol é resultado. Mas o Jorge Jesus, antes de treinar esse grande Flamengo, aí eu vou imitar Renato. Quem era Jorge Jesus?
Campeão nacional pelo Benfica 3 vezes e deu, e acabou. Então, menos, gente, menos. E o Renato também herdou um padrão de jogo do Roger e com muita competência fez esse time do Grêmio ser campeão, mas faz 2 anos que não ganha nada. O time do Grêmio faz 2 anos que é previsível e ninguém diz isso. Mas peraí um pouquinho. Então, assim, ó, não tem melhor, não tem bam, entendeu? Não tem nada disso. Tá? Não tem nada disso. Tá? O que acontece é que o futebol é cíclico, né? Hoje o Flamengo é, sim, o melhor time, mas até ser marcado, e eu acho que isso está começando a acontecer, isso vira bem rapidinho também. Mais ou menos isso. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV aqui no estado do Rio Grande do Sul, em todas as plataformas digitais da RDC TV, Facebook, YouTube, Twitter, site, Instagram também, tudo ao vivo. Mandar um abraço lá pro Júnior Steven, que ele é de Lages, Fla Lages SC, Serra Catarinense, 5 graus nesse momento. Já morei em Santa Catarina, lá é frio pra caramba, rapaz. Até aqui a gente tá tranquilo. Paulinho tava 7 graus aí, Paulinho, como é que é a situação mesmo? 12. 12 Não, graus, tá 12. 7 na madrugada. 9. Paulinho, e pra isso, você, 12. cara? Outro dia esteve 7 graus. Lages é frio, tem o Inter de Lages lá, mandar um abraço lá pra galera do Inter de Lages, seu Luiz Carlos Marcelinho Cruz Paraíba também já treinou, lá. Marcelinho Paraíba, cobrador de falta excepcional. Paulinho, pra você, cara, vendo os lances aí, assistindo a partida ontem, Flamengo realmente é o melhor time do Brasil ou não? Vamos por parte, né? Porque é o seguinte, ele é o melhor time? Eu acho que ele é. Ele está jogando como? Acho que não. Mas quem é que tá jogando igual o Flamengo? Porque ninguém tá jogando, né? Então não tem como a gente saber, porque não estão jogando. Nós vamos, nesse momento, até o final de 2020, nessa temporada do futebol brasileiro, que a gente não vai poder cobrar desempenho dos times, a gente vai poder cobrar o resultado se acontecer. Se o time jogar mal e ganhar, ótimo, porque não tem como treinar direito, a situação de jogo é totalmente diferente, os jogadores ficaram muito tempo parados, voltaram a treinar muitos treinos apenas separados, se a gente for levar o caso aqui da dupla Grenal em Porto Alegre, ainda iniciando para trabalhos coletivos e de certa forma tem momentos que já não pode. Então, primeiro, que o Flamengo é o melhor time pelo papel, pelo elenco, pelo resultado que ele mostrou no ano passado, acho que é. Isso acho que ninguém discorda. Ele está jogando como o melhor time? Não está jogando. Não está ganhando, porque é superior aos seus adversários, mas não está fazendo grandes atuações. Mas também, quem é que está fazendo grandes atuações? Porque ninguém está jogando. Então, é resultado. Nesse momento, no futebol brasileiro, a gente vai poder se basear nos resultados. A gente não vai poder basear em desempenho, porque não tem como apresentar um grande desempenho. Se apresentar um grande desempenho, melhor, mas eu acho que não tem como. Acho que o momento é ir ganhando e ponto. Se está uma bola gol, ganhar por 1-0, segurar a pressão o jogo inteiro, está ótimo, porque o futebol está sendo disputado diferente, a gente está vivendo uma nova vida nesse momento, então é por aí. É essa história. O Flamengo é o melhor time, mas não está jogando como um. Mas também não tem ninguém jogando pra gente saber se está jogando melhor, pior, né? Ô Ribeiro, aquela pergunta clássica aqui do povo gaúcho lá pro pessoal do Rio de Janeiro que tá nos acompanhando também. Ontem, o Odair Hellmann deu uma de Odair Hellmann porque o time não jogou nada. O Fluminense não jogou nada. Ontem o Odair me fez dar razão aos torcedores do Internacional que reclamam dele. Ontem, olha, eu sou um defensor do Odair, sabe, de que ele trabalhou com umas limitações do time do Internacional, foi a uma final de Copa do Brasil e tal, sempre fui um defensor. Mas ontem, ele em nenhum momento quis ganhar o campeonato, né? E ainda assim, essas coisas eu não perdoo. Assim como eu não perdoo, embora o Bressan tenha feito, né, uma hecatombe no jogo, eu não perdoo o Everton pelo gol que ele perdeu contra o River Plate. Aliás, aquele jogo não me sai, não dá para engolir aquele jogo. Aqueles 10 minutos contra o River foi uma coisa que não dá para aceitar, tá? Mas não dá para perder aquele gol. E ontem o jogador do Fluminense, como é que é o nome dele, Paulinho? Evanilson? Como é que é o Eu sempre confundo Evanilson. com o Paulo. Evanilson não existe, o cara deu um peito na cara do goleiro. Vá te catar. Você tá louco. Não existe. E a única chance do Fluminense do jogo. O único chute a gol. Então, ontem, não existe. Olhar a escalação do Fluminense até com detalhe aqui, ó.
É complicado também. Eu, por exemplo, olhar o lado do Odair, não tem muito o que ele fazer também com o time do Fluminense, né? Eu acho que chegar na decisão do Carioca contra o Flamengo, no momento lá no Rio de Janeiro, tá? Com todo respeito, e nós temos 4 grandes clubes no Rio de Janeiro. O Flamengo é o que tem dinheiro, tá mostrando resultado, desempenho aí nos últimos anos. Tem a principal torcida do país também, a gente sabe de tudo isso. Agora, o que o Fluminense, o Vasco e o Botafogo podem fazer próximo ao Flamengo é complicado a vida desses 3 clubes. E o Fluminense conseguiu ganhar um turno do Flamengo e conseguiu jogar a decisão do Campeonato Carioca, que muitos até não esperavam que fosse ter, porque se imaginava que o Flamengo ia ganhar os 2 turnos e não ia ter nem essa grande decisão, né? Essa super final. É uma realidade diferente que vive Fluminense, Botafogo, Vasco em relação ao Flamengo. E aí não tem muito o que o Odair fazer também, né? Claro que alguns detalhes ou outro acho que poderia ser diferente para poder mudar um pouco a história do jogo, daqui a pouco surpreender um pouco mais o Flamengo. Talvez o Odair no Brasil seja o técnico que nesse último ano, porque o Jorge Jesus vai fechar um ano no Flamengo, nesse ano inteiro, eu acho que é o técnico que mais enfrentou o Jorge Jesus, né? Porque o Odair jogou 3 vezes pelo Internacional e pelo menos, se não jogou mais, mas eu lembro de umas 3 pelo Fluminense também. Aí vamos olhar a escalação do Fluminense, tá? O Fluminense começou com o Muriel, aí o Gilberto na lateral direita, jogou aqui no Internacional, a zaga com o Matheus Ferraz e o Nino. E o lateral Rapaz, ô Paulinho, deixa eu só te interromper uma coisa aqui. Porque tu sabe, né, o Ribeiro Neto sabe também, eu e o Paulinho, a gente jogava, né, antes da pandemia, um futebolzinho amador, um futebol de 11, lá em Viamão. Timezinho bom, Angelo Afonso, Bruno Flores, 2 repórteres, narrador maravilhoso na zaga. Qualquer um dos 2 lá da nossa várzea joga mais que esse Ferraz aí. Ontem, cada saída de bola dele, rapaz, eu que não torço pra nenhum dos times, eu me desesperava com esse Matheus Ferraz. O cara ruim do Carvalho. É que o Matheus Ferraz, eu acho que ele tá jogando, e aí os torcedores cariocas que estão nos acompanhando, nós estamos com uma grande audiência mesmo hoje, viu? Eu agradeço. Ele tá jogando do lado contrário, né? Trocado, né? Porque a perna esquerda dele não existe. Não pode ser quarto zagueiro, ele não sabe chutar, né? O cara que só tem tamanho. E o Grêmio conseguiu, ano passado, tomar um gol de cabeça desse cara, aqui. Ele perdeu, sabe? Então, assim, ó, o sistema defensivo do Fluminense, o Hudson até eu acho que é bom jogador, tá? O primeiro volante, assim, é razoável e tal. Mas chora de ruim. Assim, é uma coisa assim, lamentável. Então não dá mesmo. Nesse ponto eu concordo com o... Não dá para esperar muito do Fluminense, não, porque o time do Fluminense chora, mas chora de ruim. É uma coisa horrorosa o time do Fluminense. Aí você pega o meio-campo do Fluminense, né? A gente estava falando do sistema de defesa. O meio-campo jogou o Dodi, o Iago Felipe, o Nenê e o Hudson, com o Marcos Paulo e o Evanilson na frente. O Marcos... Gostei desse jogador. O Marcos... Dodi. Eu sei que ele o Dodi, pois é. Oi? Onde é que esse rapaz? Eu gostei dele. Ele era do Criciúma, Ribeiro. Mas joga mais centralizado. Ele bate de idade comigo. É um jogador... ele bate de idade comigo. Anos. E nessa questão eu acompanhei ele, se eu não me engano, na época que o Roger Guedes... Posso estar equivocado, vou até pesquisar aqui. Quando o Roger Guedes era da categoria de base de Criciúma, o Petkovic era o treinador, Pet também ídolo eterno aí no Rio de Janeiro, era o treinador do Criciúma. O Roger tinha um temperamento muito explosivo, então ele desceu para o Sub-17, Sub-20, jogou contra o Figueirense a semifinal do Campeonato Catarinense, e daí que surge o Roger Guedes. E o Dodi é dessa geração aí do Criciúma. Pode completar aí, ô Paulinho. E aí a gente está falando desse meio campo do Fluminense, né? O Hudson também acho que é um jogador interessante, acho que não é muito diferente do que a gente tem no Brasil inteiro como um todo, e aí a gente bota também a realidade financeira dos clubes para contratar jogadores. Acho que o Hudson é uma aquisição interessante para o Fluminense. E o ataque tem o Marcos Paulo, que eu acho bom jogador, é um menino interessante, Marcos Paulo, mas o Evanilson não conseguiu jogar bem, né? E aí o time do Fluminense como um todo, o que dá para esperar do Fluminense? Mais do que isso, por exemplo, o ano passado, eu lembro que o Botafogo demitiu seu treinador, acho que era o Barroca, se eu não estou enganado, e o Botafogo fazia um campeonato brasileiro naquele momento, tá no meio da tabela ali, ganhava uns jogos, perdia outros, mas se mantinha fora da zona do rebaixamento, por exemplo. Aí enfrentou uma série ruim de resultados e foi demitido. Aí eu fiquei pensando, o que leva a direção do Botafogo a demitir o Barroca?
O time que o Botafogo tinha, o resultado que ele estava conseguindo, a direção do Botafogo queria o quê? Que fosse campeão brasileiro. Olha o time que tem. E a gente tem que pegar as expectativas. Eu acho que alguns detalhes, eu acho que o Odair poderia ter repensado, acho que sim, mas ia mudar tanto o resultado do jogo. O time que ele teve para jogar contra o Flamengo, os principais jogadores dele, o Ganso não foi titular, o Nenê não conseguiu jogar bem, o Fred não conseguiu ficar à disposição para o jogo. Vai fazer o quê? Aí olha para o outro lado, o time do Flamengo, como nós falamos aqui, o principal time do país. Perfeito, Paulinho. Venceu o melhor, é a tendência, não tem problema. A única coisa que me deixou contrariado é que não houve tentativa. O Fluminense não tentou ganhar o jogo. Né? Esse eu acho que é o detalhe que pode ser pensado. Daqui a pouco, um pouco mais de gana ofensivo em alguns momentos. No jogo anterior ele conseguiu atacar no segundo tempo, fez uma boa, sabe? Então, aquela história, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E ali tem algum momento no segundo tempo que é tudo ou nada. E com todo respeito, não adianta ele botar o Ganso no time. Queria olhar, vou ganhar o meio campo com 2 armadores, Nenê e Ganso. Mas 2 velhos, cara. Perde a bola, não consegue correr atrás de ninguém. Aliás, eu queria falar a respeito sobre o lance do Michael, né? É uma grande bobagem isso, tá? Mas eu compreendo. O que aconteceu ali? O título já estava ganho, os jogadores viram que a vaca tinha ido pro brejo mesmo, aí o cara do contra vai fazer uma gracinha, ia tomar porrada, entendeu? Agora, grosso modo, o cara não fez nada. Só falta querer. Essa história do politicamente correto tem que ter um limite. Nós vivemos a época do politicamente correto, mas tudo tem um limite. Agora, se no futebol for proibido driblar e fazer ginga, coisa e tal, então acaba o esporte. Esquece o esporte, tal. Mas eu compreendo. Claro, o cara que faz, ele tem que estar preparado para a contrapartida. Às vezes o cara não aceita, o cara está de cabeça quente, já sabe que perdeu o título. Não era a hora, o cara foi pouco inteligente, Michael. Né? Ao invés de ele ser objetivo e tentar fazer um ataque, foi fazer uma graça. Pra quê? Né? Pra aparecer? Não precisa. Sabe? Então ele foi meio burro. Né? Essa que é a grande verdade. E o cara do Fluminense estava emocionalmente, né, prejudicado, porque viu que a vaca tinha ido pro brejo mesmo. Vou dar um pau no segurinha aqui. Tá pensando o quê? Mas nada mais. Mas, Ribeiro, tu tocou num ponto muito importante, que era a opinião do Paulinho também, que é esse politicamente correto. Muita gente debateu aqui no programa a situação do Neymar, né, envolvendo lá o futebol lá na Europa, na época do Santos também, não pode pedalar, não pode fazer graça, tá ganhando 5-0, não pode dar drible, tem que dar toque certo, aqui propriamente no Grêmio, no Internacional, alguns jogadores também. Mas, Paulinho, esse politicamente correto aí de não poder pedalar pra cima do zagueiro, sendo campeão, tendo ouvido corneta uma semana antes, tá complicado, né? Eu acho assim que tudo tem que ter um limite, sabe? Tudo em excesso é ruim. Então, se tudo tem um meio termo e tu consegue fazer algumas coisas e não se exceder, vale a pena. O futebol, primeiro. Vamos lá, o futebol é um esporte mais alegre, é pra ser isso, pelo menos, né? Esporte alegre, é pra ser uma diversão. O Michael, o que me pareceu que ele quis ganhar um tempo, matar o tempo de jogo para evitar ataques do Fluminense. Tudo bem que o Fluminense nem a bola conseguia ter naquele momento, mas era o que daqui a pouco foi a ideia dele. Eu acho que ele foi na dele, mas é como o Ribeiro disse, o cara que faz isso já sabe que vai tomar pancada do outro lado, porque o outro lado tá perdendo o jogo, é um clássico, os ânimos estão um pouo mais exaltados. Olha o lance, Paulo Nunes! Olha esse rapaz, o que ele fez esse lance? O que ele fez, esse rapaz? É tão feio! Se você consegue fazer um lance mais objetivo, melhor. Mas, às vezes, o que não pode é dar a firula por dar ou ir para trás, driblando, menosprezando o adversário. Acho que é tudo meio termo, sabe? E na Europa se cobra muito isso, de fazer o lance bonito para ser objetivo. E não só para aparecer, entre aspas. O Ronaldinho no auge, por exemplo, que para mim foi um grande jogador assim desse futebol arte que a gente fala. O Ronaldinho, coisas magníficas, mas objetivas. Na época de Barcelona, era em direção ao gol. Tem o gol que ele faz contra o Real Madrid lá, que o pessoal aplaude ele no Santiago Bernabéu.
Ele faz uma jogada objetiva em relação ao lance pro gol. Então acho que aí é o futebol arte. Claro que o outro lado vai ficar um pouco mais chateado, vai dar uma entrada mais forte, essas coisas, porque o futebol também é do contato. Agora, do lance do Evanilson ali, que ele chuta a bola muito fraco, aí sim, né? Você para ganhar do Flamengo tem que fazer uma partida perfeita, né? Você vai ter uma oportunidade por tempo, talvez uma por jogo. Aí é que você joga para fora. Me remete, por exemplo, ao lance que o Nico Lopes teve no Maracanã ano passado, que muitos torcedores do Internacional, na época, disseram que o lance que eliminou o Inter não foi o 1-1 aqui no Beira-Rio, tomar 2 gols do Flamengo. Foi o lance que o Nico Lopes perdeu o gol. E é assim, jogo grande, jogo de decisão, é um detalhe. Você fazer o gol naquele lance, naquele detalhe, para você poder trazer o jogo para o seu lado. O Nico não conseguiu naquela vez, mas enfim, né, já passou. E ontem o Evanilson também não conseguiu chutar, talvez, melhor, né? Saiu um chute muito fraco. Ribeiro Neto, GC Guilherme, na tela, pergunta para o telespectador. Oi. Não, Guilherme, o que está na tela aí não é o que eu falei. Eu não disse que qualquer treinador... Não, já está outra. Você acredita na saída de Jesus? O que eu disse... É porque como está na tela estampado em abre aspas, não foi o que eu disse. Obrigado. O que eu disse é que o Jorge Jesus tem méritos, mas que o outro competente treinador poderia fazer o mesmo trabalho. Não é qualquer um. Qualquer não existe, né? Não existe qualquer. Aí eu estaria menosprezando o trabalho do cara e eu não vou fazer isso, tá? O Jorge Jesus, eu não sei, cara. Eu acho que alguma coisa tem, porque senão ele mesmo diria... É que isso é que é complicado, assim, das transmissões clubistas, né? E eu não tenho nada contra, cara. Tudo bem, acho que hoje até virou modinha isso aí, né? O cara tem um time, né? Transmissões dos próprios clubes. Eu, como sou jornalista, e acredito que ainda, é uma opinião minha, que a imparcialidade é o melhor caminho para o jornalismo, é o que eu acho, tá? É minha opinião. Isso vai acontecer, quer dizer, a principal pergunta para ser feita ontem para o Jorge Jesus é: você fica ou você vai? E não foi feita. E não foi feita não porque o profissional é burro. Não, eu não acredito nisso. Ele foi orientado para fazer isso. Você não vai perguntar sobre isso. E ele cumpriu aquilo que foi determinado, tá? Só que aí a audiência fica prejudicada. O próprio torcedor do Flamengo gostaria de saber isso aí, né? Então, eu acho que tem alguma coisa. Eu sei que agora ele está de folga, né? Ele vai para Portugal e as coisas podem acontecer lá por lá, né? Então, não sei. Sabe que, até entrando nessa questão do Jorge Jesus aí, do time que ele acertou, tá? Jorge Jesus, para mim, ele conseguiu aprender com 2 jogos que ele tentou implementar no Flamengo e não deu certo, o ano passado. Foram jogos cruciais e os 2 eu assisti. Tem um jogo que o Flamengo perde por 3-0 para o Bahia, em Salvador, e tem um jogo que o Flamengo perde por 2-0 para o Emelec, na Libertadores. Tanto é que, olha, por um triz o Flamengo não foi eliminado da Libertadores. Aí passou pelo Emelec e jogou contra o Internacional. Depois que o Grêmio e o River veio ser campeão da América. Esses 2 jogos, ele fez 2 escalações diferentes. Contra o Emelec, ele tentou usar o Rafinha no corredor mais central do meio campo, e na lateral direita até jogou o Rodinei, que hoje está aqui no Internacional. E o time não andou, não deu certo. O primeiro tempo horroroso do Flamengo, tomou um baile do Emelec no Equador, perdeu por 2-0, só não perdeu por mais porque o Emelec não conseguiu fazer gols. E aí é o detalhe, mata logo para poder jogar tranquilo o jogo da volta. O Emelec não fez, foi eliminado depois. E contra o Bahia, era a ideia do Felipe Luiz, se eu não estou enganado, o jogo fora de casa, o jogo que o Gilberto faz 3 gols, o centroavante do Bahia. E também o Flamengo estava com uma escalação um pouco diferente do que vinha utilizando, porque o Gerson jogava na ponta, ele ainda tinha o Cuejar no meio campo, que era um jogador interessante, mas no time do Flamengo jogava Gerson numa ponta e o Cuejar mais centralizado. E o time do Flamengo não conseguiu render. Aí o jogo contra o Internacional em Porto Alegre, eu me lembro bem, porque aquele dia eu lembro de trabalhar diretamente naquela partida, e o Flamengo ficou aqui em Viamão, ficou hospedado aqui no resort aqui em Viamão. Na tua terra, Paulinho Nunes, no Vila Aventura Resort, né? Aí, mandar um abraço pro pessoal lá do Vila. Abraço para a galera que está trabalhando. A gente sabe toda a situação, como funciona, né? E também muita gente teve que sair, né, do resort, enfim, pela situação que a gente está vivendo. Então, um abraço para todos eles, sempre me trataram muito bem.
E a gente tava... E aí, claro, o Flamengo aqui eu consegui acompanhar muito mais de perto algumas coisas, né? Por uma semana o Flamengo ficou aqui. E aí o Cuéllar jogou, foi a última partida dele, contra o Inter, e o Flamengo classificou. Quando o Flamengo passou pelo Internacional e o Jorge Jesus não teve mais o Cuéllar no time, ele fez duas coisas. Claro, a primeira, pegou o Rafinha e fixou na lateral direita. No outro lado, no meio-campo, ele puxou o Gerson para jogar do lado do William Arão e deu uma liberdade monstra para o Everton Ribeiro jogar. E o Bruno Henrique e o Gabigol mais na frente, o Gabriel Barbosa. E o time do Flamengo deslanchou. Ele aprendeu com 2 erros e acertou o time dali para frente, com 2 peças, e se descobriu o Gerson como segundo volante, que nem no futebol europeu, e isso que eu acompanho o futebol europeu, mas aí no futebol europeu se achou o Gerson como volante para render na Fiorentina. E no Flamengo o Jorge Jesus encaixou e o time deslanchou. Então é mérito dele isso aí. Claro que ajudou ele ter o elenco que ele tem à disposição, isso ninguém discute, mas é um mérito dele, porque também não adianta treinadores de renome e daqui a pouco insistir num estilo de jogo e ver que não dá certo, insistir e não dá certo nunca. O Jorge Jesus voltou atrás e arrumou. Agora, eu sou um cara que eu sempre peso o elenco e o time. Por exemplo, o Ribeiro não gosta, mas eu acompanho lá o futebol europeu, eu gosto do Atlético de Madrid. Poxa, eu acho o Simeone um baita treinador, porque o time que ele tem e disputar de igual para igual com o Barcelona e Real Madrid que ele disputa é um mérito. Claro que também não é demérito do técnico do Barcelona ter os jogadores que tem à disposição e ganhar. Claro que não, mas facilita, óbvio, mas também precisa ter mérito para poder ganhar. O Paulinho, eu não tenho problema com o Atlético de Madrid. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Ô, Ribeiro, deixa eu só te falar uma coisa, eu tô com o cachecol aqui do Barcelona, tá? Então não fala mal do Barcelona hoje que eu tô vestido com eles. Também não, tá tudo bem. O que eu quero falar sobre o Atlético de Madrid é o seguinte, o Atlético de Madrid é um time que outrora foi um time campeão, mas hoje ele vive um arremedo de Madrid, né? Ele vive à sombra do Madrid, né? Do Real. Ah, com certeza. Com certeza. E eu vou dizer uma coisa, tem outra coisa que é imperdoável, tá? Vamos pegar esse rapaz aí, que hoje joga lá no Barcelona do Guilherme, o Griezmann, tá? Tu não pode. O Atlético de Madrid conseguiu chegar na final da Champions, correto, Paulinho? Aí tu tem um pênalti, e esse rapaz erra o pênalti final. Não insiste. Eu concordo. O time não pode ser campeão desse jeito, rapaz. Tu tem que dar hora. Eu entendo. Vai pra frente. Mas eu concordo, Ribeiro, mas aí eu entro no lado do mérito de chegar com o time que tem e chegou, entendeu? Nem entrando no mérito de vencer, mas de chegar, que é o que a gente estava falando, por exemplo, do Fluminense agora há pouco. Mas aí a gente compara com o Real Madrid, com o Barcelona, ou no Brasil o Fluminense comparado ao Flamengo, e a gente olha, o Jorge Jesus, mas com esse time que o Jorge Jesus tem, até eu, se fosse treinador, ia fazer o Flamengo ganhar. Mas aí é os 2 exemplos que eu usei. Ele tentou 2 escalações diferentes, e aí elas não deram certo. E ele tomou 2 sapatadas que, poxa, 3-0 pro Bahia e 2-0 pro Emelec jogando mal. E ele foi lá e mudou méritos dele também. Então, é como tu mesmo disse agora há pouco. Não é que qualquer um vai fazer ganhar, não é assim. Facilita o elenco? Óbvio que facilita. É melhor jogar com esse time do Flamengo ou com o Tamoio aqui de Viamão? Flamengo, né? Mas tem que saber fazer vencer. Mas o Tamoio dá trabalho, hein? Esse time é bom, hein, ô Paulinho? Mas o do Flamengo é um pouco melhor, né? Paulinho, eu já joguei no estádio do Tamoio, tá? Eu, quando jogava futebol, eu joguei lá uma partida contra o Tamoio. E, inclusive, na época tinha um jornal aí de Viamão, não sei se tem ainda. E eu no outro dia, estava nos jornais, a minha foto. Tu era cabeludo ainda, né, grande revelação. Então, para te ver como eu tenho história em Viamão. Então, o próximo programa eu vou estar com a camisa do Tamoio aqui. Eu tenho ali no meu guarda-roupas, está guardado ali a camisa dos 70 anos do Tamoio. Até o ano passado foi a festa e tal, foi bem bacana. Eu tenho a camisa ali. É rubro-negra, igual do Flamengo. Sim, exatamente. Eu conheço muito treinador que estraga o time, né? Eu sempre gostei muito do Vanderlei Luxemburgo quando ele era treinador, porque o Vanderlei Luxemburgo era o tipo de treinador que conseguia administrar um elenco de estrelas e fazia esse time jogar. Depois o Vanderlei se perdeu. Muricy Ramalho, eu acho que consegue também. Também. Mas tem treinador que se atrapalha.
É que nem dirigente de clube que tem muito dinheiro para contratar. Tu acaba fazendo bobagem, entendeu? O Cruzeiro há pouco tempo atrás era um dos clubes mais ricos do país, a direção contratou errado, o time foi rebaixado. E era um dos principais clubes do país. Não adianta tu ter um time com grandes jogadores se tu não saber o que fazer com eles. Por isso que eu vejo o mérito do Jorge Jesus. Eu só não acho nada de supra-sumo. É que talvez eu seja um chato de galocha e analise um contexto como um todo, entendeu? Eu também não acho, Ribeiro. Eu não acho que o Jorge Jesus... Eu também não acho o Jorge Jesus o top de todos aí. Eu não acho também. Eu acho como tu falou, mas... Pontual, ele é como pontual. É o Renato. Ele ganhou com o Benfica, aí poxa, o Jorge Jesus é o técnico que mais títulos tem na história do Benfica, lá, títulos nacionais, mas também o Benfica joga o Campeonato Português, que é ele o Porto. Ele, no mínimo, ele tem que ser visto pro Porto. O Porto venceu, né? Conquistou ontem, Paulinho. O Porto conquistou o campeonato lá. Agora, Jorge Jesus... Crise no Benfica. 3 anos já que eles não ganham o Campeonato Português, entendeu? E aí já é pau no treinador que tá lá, porque já quer o Jorge Jesus de volta. É assim, ele é bom técnico. Mas calma, ele não é o Pep Guardiola que está no futebol brasileiro. Por isso que, por exemplo, quando tinha discussão, o Jorge Jesus para comandar a seleção brasileira, calma, gente, se é para trazer um estrangeiro para a seleção brasileira, traz o melhor, traz o Guardiola. Então, os que tem, o Tite ainda é o melhor treinador brasileiro para a seleção. Ô, Ribeiro, Paulinho, deixa eu só mandar aqui, Vogel, conectividade, é o que nos une, e também CERS, há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse a www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Vamos ficar na nossa aldeia agora, mandar um abraço para a galera do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil inteiro. Torcida do Flamengo que nos acompanhou até agora, mandar um abraço para vocês, obrigado pela belíssima audiência só de hoje. Rapidinho, então, e vamos falar de clássico. Para não perder o mote. Pode falar aí. Rapidinho, um destaque muito rápido. Poxa, legal. Claro, tivemos as provocações dos dois lados, né? No Fla-Flu, ali do Rafinha com o Nenê. Aí tá, e tudo muito sadio, eu acho, tá? Aí o Rafinha foi lá e fez um samba, né? Um pagode ali, um sambinha, tirando onda. Depois tá nas redes sociais aí, quem quiser acompanhar o Rafinha cantando. É isso aí, é o futebol. Você ganha, vai cornetear. Você perde, vai ter que ouvir. E depois, quando ganhar, vai cornetear de novo. O entregador de Gatorade. O Rafinha foi lá, pegou a sacola de Gatorade e começou a distribuir. Legal, tá bem, beleza. Ele foi corneteado e depois se ligou. Isso faz parte, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Ribeiro. Agora o Grenal tá chegando. Eu quero saber do clássico Grenal, que aí, cariocas, é o maior clássico do futebol mundial, tá? Se é pra exagerar, como a gente adora exagerar, né? Aqui tudo é melhor, até o pôr do sol é melhor, entendeu? Então eu quero falar do Grenal, porque aqui é que o bicho pega. Ô, Paulinho, prefeito Nelson Marqueset Júnior, prefeito aqui de Porto Alegre, ainda não sabe se vai liberar o jogo em Porto Alegre ou não. Clássico Grenal marcado para quarta-feira que vem, 9h30 da noite, depois de 120 dias sem a bola rolar aqui no estado. Como é que se vive essa angústia, Ribeiro Neto, Paulo, de um clássico que a gente não sabe nem se vai ser em Porto Alegre? Duvido. Eu acho que o prefeito dessa reunião ontem deve ter dito o seguinte, mas é achômetro, viu? O prefeito pode até dizer que não tem problema nenhum, e até acho que deveria. Mas é o que eu acho, eu só digo aqui o que eu acho. Eu acho que a reunião foi bem dizer, então é o seguinte, o Luciano Ottman, eu tô de mãos atadas, né? O governador me deixou aí com um pepino desse tamanho. Então eu não tenho como não voltar atrás dessa história aí que tu inventou. Então vai ter o Grenal e tal. Só que eu, para me proteger dentro das minhas coerências daquilo que eu tô fazendo, eu vou demorar um pouquinho para confirmar. Então, quando chegar amanhã, sexta, entendeu? Ou até segunda-feira, mas ao mesmo tempo ele já disse, não, mas pode dizer lá para os clubes que vai ser tranquilo isso e tal, mas eu vou demorar um pouquinho para anunciar isso aí. E não tem, é óbvio isso aí, porque nós estamos em ano eleitoral. Por que o prefeito vai arrumar uma bronca dessas, sendo que quem inventou isso foi o governador, entendeu? Então ele deixou o prefeito de mãos atadas. Se o prefeito for pro confronto, ele perde pontos, e é ano eleitoral da gente, então, Agora, eu acharia muito legal se ele fizesse isso. Eu acharia muito assim, muito, sabe, muito... Agora eu duvido.
Não vai acontecer. Mandar um abraço pro Marco Barriga, lá de Camboriú, parceiraço, pai do Marquinho, do Japa. Um abraço para você, audiência. Flamengo até morrer lá em Camboriú, mas torce aqui pros times do Rio Grande do Sul também. Paulinho, e aí, cara? Sem definição da prefeitura, Clássico Grenal no Beira-Rio, ninguém sabe se vai acontecer. Eu acho que eu concordo com o Ribeiro. Acho que vai ser Rio e tal. Vai ter um pouquinho de polêmica aí até... Hoje é quinta, né? Até sexta-feira ali, mas vai acontecer. Mas que bom que tem polêmica, né, Paulo? Daí a gente vai ter assunto, que tava difícil ter assunto, cara. Pois o futebol tá voltando aos poucos, a gente... Poxa, é que o futebol sempre é uma realidade paralela com o mundo que a gente vive normal, porque tem interesse financeiro por trás e interesse financeiro forte, né? E isso a gente sabe que manda em certas coisas em muitos momentos, mas vai acontecer o Clássico Grenal, sim, espero que seja um clássico bom, né? Um bom jogo de se ver, pelo menos se acompanhar. Uma pena, e não tem a condição de ter o torcedor, óbvio, né? A gente sabe, mas é uma pena, né? Jogo sem torcida é triste, né? Porque a torcida é o combustível maior do futebol, né? Com certeza. Ribeirinho, tu já presenciou... Eu acho que eu já te perguntei isso, mas eu não lembro. Tu já presenciou algum Clássico Grenal trabalhando sem torcida? Já fiz jogos sem torcida, mas Grenal não. Não. Com certeza não fiz Grenal sem torcida. Eu não sei se até já existiu isso. Já existiu, né, Paulinho? Não me lembro. Mas eu não me recordo. Na minha memória eu não me lembro. Mas deve ter acontecido. Alguma coisa deve ter acontecido. Mas não peguei. Ontem o negócio que até a transmissão do SBT colocou uma torcidinha fake, né? Eu sei que lá no Maracanã eles também colocaram uma torcidinha, o Inter vai fazer aqui no Grenal, mas nós que fazemos rádio, estamos tão acostumados com o tubo, né, com essa hein, Paulinho? com essa torcida fake, né, quem rádio sabe como é que é. Então não tem problema nenhum, tá? Aliás, eu tenho uma dizer que virou até um pouco de... mas até é legal, né? Dar um enfeitezinho pra transmissão, acho bacana, mas é que faz falta o torcedor mesmo na arquibancada, né? Ontem na transmissão, cara, eu também quero dizer pra ti que assim, vou brincar, tá? Mas é que na hora, assim, eu falava. Cara, a menina aquela lá que apresenta um telejornal no SBT, cara, ela não parava de chamar o narrador, cara. Certamente os dois não tinham, os repórteres não tinham experiência de transmissão, né? O SBT não tem esse know-how, né? Até chamaram o Theo, então o José é um baita narrador e tal, gosto dele. Mas até os comentaristas lá não tinham muito time, né? O Carlos Alberto e o Atirson. E os repórteres não tinham time nenhum de transmissão, né? E era Theo pra cá, Theo pra lá, Theo. Cara, encheu um saco essa mulher, rapaz. Mas, ô Ribeiro, tu assistiu algum jogo na Flá TV? Não. É pior, cara. É muito pior. Eu contei no jogo da ida, no jogo da semifinal, eu contei que no primeiro tempo, a repórter do Flamengo chamou mais de 22 vezes o narrador e falando o nome, eu não aguentava mais ouvir o nome. Era uma bronca, cara. É falta de time, falta de experiência em cobertura, né? Que é normal, né? Isso também não se inventa, né? Isso se adquire com o tempo. Paulinho, quem chega melhor no Clássico Grenal pra você? O Internacional de Eduardo Cudê, que, como disse o Edenilson na entrevista coletiva ontem, a gente passou aqui no RDC Sport, estava presente nos treinos físicos, os jogadores conversaram, entenderam mais a metodologia e agora vão tentar replicar e tentar manter aquele bom nível do desenvolvimento tático, técnico que se teve no início do ano com a chegada do argentino. Ou o Grêmio, de Renato Portaluppi, que estava na praia, as atividades aqui sendo monitoradas via WhatsApp, que daí não tem, né, via telefone mesmo no caso. Quem chega melhor para esse clássico, quem chega mais pronto? Geralmente em Clássico Grenal, o Ribeiro conhece bem mais do que a gente, mas geralmente a gente usa assim, né, levando em consideração os últimos resultados, os últimos desempenhos. Então vamos lá, vamos levar em consideração os últimos resultados e os últimos desempenhos aí de 120 dias atrás, que os jogadores ficaram um tempo sem treinar e voltaram, trabalhos físicos. Tu quer saber mesmo o que eu acho de quem chega melhor pro Grenal? Eu não sei. Eu também não sei. A audiência deve saber, a audiência podia ajudar aí, né? Os colorados, obviamente, vão falar que é o Internacional, os gremistas o gremista, mas eu não sei.
Eu não sei nem que time vai a gente campo, vai levar cara. em consideração levando em consideração o desempenho físico dos atletas em 70 dias treinando, eu não sei, a gente não viu jogar, os treinos não são os trabalhos coletivos, né, não pode ser, então os trabalhos são individuais ainda, agora alguns trabalhos com bola, outros trabalhos mais físicos, eu não sei o que esperar, entendeu? É difícil porque a gente não tem como ter uma noção, não é nem como uma pré-temporada, por exemplo, que você acompanha o dia a dia, você ainda acompanha os treinos, as ideias táticas, você acompanha algum amistoso, um jogo-treino, aí você, mas pelo que fizeram no jogo-treino, no amistoso, dá para esperar isso. A gente não tem isso, a gente não sabe, a gente tem o quê? O que a gente viu os times apresentando no início do ano, e que no lado internacional foi algo diferente do que vinha sendo apresentado. O Grêmio vinha jogando dentro do seu estilo de jogar sempre, tinha encontrado o centroavante para fazer gols, que era o Diego Souza, mas e aí? Nós estamos 120 dias depois, ninguém jogou, todo mundo só treinou em muitos treinos individuais, e o futebol é coletivo. O que nós vamos esperar? Eu não sei. Não sei mesmo também. Só para passar uma informação para nossa audiência grandiosa, às 2h da tarde, no portal RDC, apresentado pelo Cláudio Andrade, estará o deputado federal Eduardo Bolsonaro em entrevista exclusiva. Então você que queira acompanhar 2h da tarde aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também no Rio Grande do Sul, canal 24 e também o 524 da Claro Net TV. Ô Ribeiro Neto, quem é que vai correr mais rápido o campo inteiro? Então a pergunta é essa, né? Eu acho que fisicamente eles estão todos bem, né? O que eu acho, que eu já falei, é que na teoria, isso é teoria, tá? Eu acho que o Internacional tem uma vantagem, tem duas vantagens. Jogar no seu estado, mesmo que isso não represente muita coisa, porque é só estatística, embora a estatística diga que se vence mais em casa do que fora, né, e tal, mas ainda assim o último resultado aí foi uma vitória do Grêmio, então é relativo, mas é uma vantagem jogar em casa, sempre é. E acho que é uma vantagem, mas é o que eu acho, né? É que o Kudê está aqui há mais tempo. O Kudê, não vou entrar nessa de que treinou ou não treinou escondido, isso é bobagem, uma coisa assim, é uma perda de tempo e tal. Mas a presença do treinador aqui... E outra, né, o Ribeiro? Alguma coisa ele fez, algum trabalho ele fez. E enquanto isso, o Renato estava na praia, né, num absurdo, de uma omissão completa da direção do Grêmio. Então, essa é uma vantagem teórica, é verdade, mas é uma vantagem. E eu vejo por isso que o Inter tem, digamos, se é para dizer que alguém tem vantagem, é o Internacional. O Luiz Vieira aqui mandou uma mensagem. Cada vez que a repórter chamava o Theo, a audiência subia 1 ponto. Realmente uma belíssima audiência ontem, né? Bateram a questão do Jornal Nacional desde 2015, o Jota não perdia. Tá aí, novo momento do futebol brasileiro que veio para melhor, tenha certeza disso. A MP favorece, a MP tem que ser votada, né? Ela tem validade até o final de agosto. Deve acontecer. Deve deixar isso para campeonato brasileiro também. A gente sabe do acordo dos clubes, até propriamente o Internacional, com outras emissoras, mas essa MP pode favorecer sim os clubes que disputam a Série A, a Série B. O próprio Red Bull Bragantino vai montar a própria emissora internamente para a transmissão dos seus jogos. Isso já é uma informação que está circulando lá no estado de São Paulo. Gente, mais 1 minuto aqui então. Paulinho, obrigado, cara. Se tiver alguma série, algum livro, alguma música aí para dar uma desopilada, lembrando que o estado do Rio Grande do Sul, boa parte está em bandeira vermelha, muitas pessoas em casa, sem trabalho, foram exonerados, foram demitidos, estão com a empresa fechada, então tem que dar uma desopilada na cabeça. Rapidinho então, sério, só para não dizer que eu não falei, comecei a assistir Dark, então ainda não... Recomendo essa, porque eu tô assistindo agora. Como? Experimentando. Mas como? Essa tu pode ver, tem que ver. Olha que eu sou chato pra caramba. Essa aí dá pra ver, muito boa. Tá, então eu já saí bem, viu? Então já que eu saí bem, valeu, obrigado, um abraço a vocês, obrigado pelo convite. Ô Ribeiro, um abraço pra ti. Deixa a série aí, né, cara? Eu não assisti nada ontem, então eu vou passar só amanhã no Sextou. Eu vi ontem o filme Old Guard e achei bom, razoável, um bom entretenimento, tarde demais, assim, mas
um bom entretenimento, assim, e ainda procurando, né, alguma série que me satisfaça, né, além de Vikings, Last Kingdom, Outlander, Versailles, já falei as séries que eu gostei, né? Então, por enquanto, estou tentando me catar alguma legal aí. Obrigado, Ribeiro, obrigado, Paulo, e obrigado para você de casa que nos acompanhou até agora. Fique agora com, desculpa a redundância também, né? Fique com o Bairrista Futebol Clube no comando de Benfica e toda a gurizada para debater muito também do Fla-Flu, do Clássico Grenal na semana que vem. E lembre-se, Vogel, conectividade é o que nos une. E também CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O site está na tela, www.cers.org.br. Acesse e fique por dentro de todas as novidades. E também, vai rodar a vinheta aí do Futebol 7 aqui no estado do Rio Grande do Sul. futebol7brasil.com.br. Faça a inscrição da sua equipe no campeonato estadual aqui do Rio Grande do Sul. Você de Carazinho, Caxias do Sul, Porto Alegre, tem espaço para todo mundo. Beijo, tchau, boa quinta, cuide-se.